Olá, tudo bem? Eu sou a Vânia, é um prazer estar aqui com vocês nessa videoaula e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa atividade com gráficos. Muitas vezes você fez um gráfico coletivo com a sua turma e gostaria de transformar em atividade, ou até procurou algumas coisas na internet, mas a qualidade estava baixa e a qualidade da imagem, quando se trabalha com gráfico, tem que ser boa para a criança conseguir fazer essa leitura, ou até mesmo você quer trabalhar algum tema específico e não conseguiu achar. Essa parte de inserir imagens, como trabalhar com as imagens, caixa de texto, eu não vou estar ensinando porque eu já ensinei na oficina sobre jogos e alfabetização. Vou deixar o card aqui para vocês acessarem a oficina e lá eu explico passo a passo para vocês, né? Então vamos lá para a nossa aula? Isso de como se organizar um gráfico, então a criança vai recortar as fichas e vai colar nas colunas. Então aqui eu já tenho a minha folha configurada no tamanho A4, já escolhi o tema, nesse caso vai ser as formas geométricas, e o primeiro passo vai ser inserir tabela. Eu venho inserir tabela. Aqui, ó, eu passo o mouse e eu consigo selecionar quantas linhas e quantas colunas eu quero. Ao inserir a tabela, eu venho aqui e já seleciono o pontilhado, para entender que essa ficha será recortada. Então, aqui tem vários modelos de pontilhados, você pode escolher. A espessura também. E aí você vem e aplica todas as bordas. Sombreamento, coloca uma cor só, que será o branco. Então, aqui você já vem e já organiza aqui na folha. Depois, só arrastar a imagem. A primeira parte está feita. Agora vamos inserir as colunas. Eu vou em tabela. Nesse caso, eu só vou colocar coluna. Então, eu venho aqui em cima, já coloco uma linha reta, a grossura, mando aplicar todas as bordas e sombreamento branco. Isso, você vai copiar e colar. Interessante exibir a linha de grade, porque aí você consegue alinhar corretamente. Você pode colorir, pintar, ela vai contar as formas e colorir dentro dos quadrados a quantidade que apresenta para essa atividade. Primeira parte, eu vou inserir forma. Eu posso escolher tanto o retângulo quanto o retângulo com cantos arredondados. Ao selecionar, sempre em formatar, você consegue escolher a cor. Como vai inserir imagem, é interessante que seja branco o fundo e o contorno. O contorno você pode deixar preto ou de outra cor. E aqui também você vê a espessura dessa sua forma. Feito isso, você vai inserir as imagens dentro dessa forma. Então, selecionei aqui a imagem que eu quero, vou copiar e colar dentro da quantidade que eu achar necessário. Feito isso, eu vou inserir agora novamente a tabela, contando aqui as linhas, as colunas, as formas, certo? Aqui embaixo estarei colocando o que? O meu desenho, o que eu vou estar utilizando nessa montagem de gráfico. Então, é interessante, onde eu for colocar a imagem, eu aumentar um pouco esse espaço da tabela. Como é que eu vou fazer isso? Vou passar o mouse em cima, tá vendo que o cursor mudou? Ele ficou branquinho e reto. E eu clico e seguro e arrasto para baixo. Tá vendo? Só essa linha ficou maior. Então, aqui eu consigo inserir a imagem que eu quero. Esse aqui é um outro modelo que a criança vai contar, pintar e depois escrever a quantidade. A primeira parte da atividade é igual a outra que a gente fez, de inserir forma, inserir as imagens, de criar aqui a tabela.
E agora eu vou ensinar como vocês podem fazer aqui para colocar a quantidade, para a criança escrever a quantidade. Então, eu vou inserir forma, eu vou escolher o do retângulo. Como eu tenho a linha de grade aqui na minha folha, eu consigo ver aqui o tamanho certinho que eu quero. Vou escolher um padrão e aqui vou copiar e colar e arrastar alinhando. Feito isso, eu posso selecionar esse daqui, vir em formatar e agrupar. Então aqui fica um bloco só, eu posso arrastar, trocar o lado que eu quero, né? E se você for fazer outras atividades, também é só copiar esse bloco que vai estar pronto. Esse outro modelo, vocês podem perceber que eu tenho mais linhas e mais colunas. Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar essa parte do gráfico, da tabela, para inserir mais linhas e mais colunas. Então, eu venho inserir tabela, e ao invés de eu fazer aqui nessa parte, eu venho aqui inserir tabela. Então, aqui eu digito quantas colunas eu quero e quantas linhas eu quero. Lembrando que se eu quiser 10 quadradinhos para pintar, eu tenho que colocar 11 linhas, porque a linha de baixo vai ser onde vai o desenho. Agora eu vou mostrar para vocês como realizar atividades com esse modelo de gráficos, usando o próprio programa. E eu vou inserir gráficos. De acordo com o seu modelo de Office, vai aparecer vários modelos, né? Mas no nosso caso, nesse processo de alfabetização matemática, a gente vai usar esse aqui, ó, de coluna agrupada. Eu vou dar OK. E aí vai aparecer uma pequena barra do Excel, uma pequena janela do Excel. É aqui que a gente vai começar a editar o nosso gráfico. Então, como a gente está trabalhando com essa alfabetização matemática, a gente só vai usar somente uma coluna. Então, a primeira parte que eu vou fazer é pegar esse cursor que está aqui em azul e deixar somente uma coluna. Então, esse daqui a gente não irá usar. Vou colocar as categorias que eu quero, vamos supor, se for disciplinas. Então, vou colocar aqui as disciplinas. Aqui eu vou colocar o que? Os valores. Então, eu posso colocar aqui, ó, quantidade. E aqui eu coloco os valores. Feito isso, o nosso gráfico já vai estar pronto. Posso fechar essa tela. E agora eu vou editar a partir daqui. Nas laterais eu consigo ampliar. Aqui eu vou colocar o título do nosso gráfico. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, disciplinas favoritas. Aqui, quando eu clico, eu vou colocar, eu dou um clique de 2 vezes. Ele vai aparecer aqui no canto a formatação desse eixo. O que vai ser importante nessa formatação? A unidade, porque geralmente ele vai estar de 2 em 2. Nós vamos colocar sempre de 1 em 1. Se eu clicar aqui, ó, somente em 1, ó, eu posso vir aqui em formatar, preenchimento de forma e trocando a cor de cada. Então, eu venho aqui, se eu clico somente uma vez e eu já consigo trocar a cor daquela barra. Aqui também, ó, vai aparecer para eu formatar essa barra. Por exemplo, se eu quero deixar ela mais larga, então eu posso mexer aqui na porcentagem da largura. Quanto maior a porcentagem, ela fica menor. E aí, quanto menor a porcentagem, mais grosso vai ficar essa coluna. Aqui também vou ter outras opções de pôr sombra, transparência, você tem essa liberdade de edição. Aqui eu posso acrescentar e tirar, por exemplo, eu não quero que apareçam os números, mas no caso da alfabetização é interessante pôr
esses números, né, na alfabetização matemática. O título do gráfico sempre está deixando. As linhas também, porque facilita. A legenda você pode estar retirando, né, porque já tem o nome dos eixos. E caso você vá colocar algum desenho para ilustrar esse gráfico, você vai inserir as imagens, né? No caso aqui, só vou dar um exemplo. Você vai ter que inserir manualmente e pôr embaixo do gráfico. Aí, feito isso, você pode inserir uma outra forma, o retângulo. Colocar aqui sem preenchimento e fazer a borda do gráfico quando você for utilizar a imagem. Caso você não utilize imagem, você pode só clicar na tabela, depois vir aqui, ó, em formatar, e aqui, ó, você já pode escolher a borda, a espessura da borda que você quer. Se eu quiser atualizar os dados ou alterar alguma coisa, alterar as legendas, né, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui em editar dados. E aqui, ó, eu altero o que eu preciso alterar. Aí, quando eu clico do lado de fora, ele já vai atualizar para mim o gráfico. Aqui na descrição eu deixei um link de uma apostila com algumas atividades com gráficos que vocês podem estar utilizando. Então, até a próxima!